Beleza. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com você, com a sua família? Espero que você esteja bem. Espero que você esteja aí protegido na sua casa. Seja você sozinho, sozinha, seja você com a sua família. Quero te convidar a se aconchegar aí no seu sofá. Se você tiver de botar a transmissão na sua TV, dá tempo de você colocar aí. Se não, colocar o notebook no lugar que dê para todo mundo ver, todo mundo ouvir. Vai ser uma conversa muito legal hoje. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Projeto Café. Um projeto que a nossa comunidade decidiu apoiar. E é um projeto idealizado pelo Foguinho, nosso pastor, e pela Marcela, sua esposa. E eles dois, juntos com a sua família, vão para a Bósnia e Herzegovina, um país da Europa, para fazer missões. Então a gente vai conhecer um pouquinho. Hoje é o primeiro dia da nossa live. A gente ainda vai acertar todos os detalhes que ainda precisam acertar, mas até segunda ordem, a partir de hoje, todas as terças-feiras, nós vamos ter uma live, também provavelmente às 7 horas, como está sendo essa, conversando com algumas pessoas da nossa comunidade. E nada mais especial do que a gente começar com essa família que tanto tem nos abençoado aqui ao longo desses últimos anos. São 3 anos aqui, na volta de vocês? Isso, 3 anos. Queria já te indicar, você vai ver que tem um chat aí na transmissão. A gente está fazendo a transmissão pelo Facebook. Então tem um chat aí. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. Um comentário, uma pergunta. A ideia é ser interativo mesmo, tá bom? Para a gente conversar, para a gente interagir, para a gente conhecer um pouco mais. Então qualquer dúvida, qualquer questão que você queira levantar, você pode colocar aí, que depois, ao final da nossa conversa aqui, a gente vai trazer as perguntas, o máximo de perguntas que der, que estão aí no Facebook, e a gente faz aqui para eles sanarem essa dúvida, para esclarecerem algum ponto. Tá bom? Então vamos conhecer eles, vamos conversar um pouquinho. Você topa? Vamos começar orando? Vamos orar? Senhor, eterno Deus e Pai, obrigado pelo dia que o Senhor fez, obrigado pela vida da qual o Senhor é a fonte. Obrigado, Senhor, pela graça de termos uns aos outros, obrigado pela graça de, apesar de tanto caos, termos o Senhor ao nosso lado, termos o Senhor presente quando nós estamos reunidos. Obrigado, Senhor, que tudo que venha acontecer aqui seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é: quem são vocês? Então, eu sei que a maioria das pessoas já conhece vocês, mas hoje é um bom dia para a gente se apresentar um pouquinho melhor. Pelo menos a gente está tentando manter... Está animado, o Jorge ficou animado. Para a gente manter a distância de segurança, mas eles estão convivendo junto, por isso eles estão juntos. Mas, como a gente está lidando com criança, você viu que a gente está com álcool gel ali, a gente estava todo mundo de máscara até agora, inclusive as crianças, mas não dá para controlar os pequenos. Mas a gente vai se cuidando aqui do jeito que dá, não tem problema não. Então conta pra gente aí quem são vocês. Se apresentem para a gente, falar um pouquinho sobre vocês dois, falar um pouquinho sobre a história de vocês, sobre as crianças, sobre a creche que vocês fizeram. Amém. Vamos primeiro apresentar as crianças, que daqui a pouco a gente tem uma conversa mais tranquila um pouco. Então, essas são nossas crianças, né? Tudo depende para quando você olha, né? Porque se for olhar para hoje em dia, 3 crianças é muito, né? Antigamente era pouco, né? Então, nós estamos no meio termo aí, né? E falam para ser um bom missionário tem que ter no mínimo 3 crianças, né? E a gente tem mais um adotivo que já está longe de casa, então a gente está começando, né? É um bom casal de missionário. Então, aqui está a nossa família, o Jorge já fugiu para lá. Betina, dá um oi aí, Betina. Dá um oi lá, faz um tchauzinho lá. A Betina, fala um oi, Duda. Oi. É um oi mesmo, né? Então, essa é a nossa família, nossas crianças, o Bruno, que está morando com os meus pais, e aqui tem a Marcela. Olá, tudo bem? Então essa aí eu sou o Foguinho, né? É Gerson meu nome, mas a maioria das pessoas me conhece como Foguinho. Então esse é o nosso nome, né? Então eu acho que a gente pode agora despedir das crianças. Criançada, dá um tchau aí, dá um tchau lá pro pessoal. Lá, Betina, dá um tchau lá.
Amém. Tchauzinho. Olha lá, a creche foi embora. Agora vai estar mais tranquilo aqui, né? Acabou o horário comercial, a creche foi para casa. É. Então, a gente tem uma história, né? Assim, eu com a Marcela, a gente conhece há 10 anos que a gente está casado, né? Então, a nossa história quase que quando a gente se conheceu, a gente também tem um tempo de casado, né? A gente brinca que é 9 meses de parto, né? Que foi 9 meses, foi do dia que a gente se conheceu para o dia que a gente se casou, né? Demorou como se fosse um parto, né? Então, essa é a nossa história junto, né? Eu tenho uma história... fui criado num lar cristão, né? Berço evangélico, sempre frequentei a igreja desde pequeno, né? Na juventude dei uma escorregada ali, né? Mas agora depois voltei e graças a Deus estou firme aí na igreja. Então, um pouquinho da minha história é isso. Eu também cresci num lar evangélico, né? E meus pais também, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, eles foram servir em missões em Asas de Socorro. E aí foi quando eu tive a primeira experiência com missões, né? E então, quando eu terminei a faculdade, eu entendi que era a hora de eu também me envolver pessoalmente, né? Com missões. E foi quando eu vim para a OM para fazer o curso de missões da OM, com a intenção de ir para o navio, mas porque eu também só conhecia a OM por causa do navio, né? Não sabia que a OM tinha outras bases e outros ministérios, né? Então, e aí nesse curso foi quando a gente se conheceu e aí teve nossa história de depois, quando terminou o curso, namoro, casamento. E aí a gente decidiu ficar aqui em São José dos Campos por um convite do pastor aqui da igreja na época, pastor Sálio. E a gente ficou por aqui trabalhando, ele trabalhando circularmente e eu ajudando na UEM como voluntária, né? E aí nisso a gente ficou por 2 anos, né? E aí depois teve um convite para a gente ir para o abrigo de Nepomuceno, que é um abrigo que a nossa igreja aqui apoia, que a nossa igreja trabalha, né? E aí a gente ficou lá 5 anos e meio, né? Só que quando a gente foi para o abrigo, a gente foi para ajudar, para ser cuidadores, né, lá do abrigo. E depois de que a gente já estava 2 anos e meio, mais ou menos, aí a gente assumiu o abrigo como responsáveis do abrigo, né? E aí ficamos mais 3 anos como líderes, né, do abrigo ali. E aí a gente, ao final desse tempo, que a gente já estava com as crianças e já estava um pouco cansado, assim, em termos de estar morando e trabalhando no abrigo, a gente decidiu que era a hora da gente... Entendeu que era a hora da gente sair dali, né? Que não era mais o tempo de Deus para a gente ali. E aí a gente foi também convidado para vir para cá, para São José, para retornar para a igreja, né? Se casar, como que foi o namoro de vocês? Vocês falaram um pouco sobre isso, então conta um pouquinho mais pra gente aí. Aí dá pra ver que você é carioca, né? Nasceram, né? Nasceram, né? Então, como eu falei antes, né? Resumidamente, a gente se conheceu então na UEM, foi muito rápido. Antes de eu dar um beijo na boca dela, eu já tinha pedido ela em casamento, né? Antes de poder namorar, porque tinha a regra social, né? A regra social era o seguinte, não podia namorar, mas lá não se fala que não pode pedir em casamento, né? Então, em casamento podia se pedir, não podia namorar. Então, né, no decorrer do curso da UEM, eu pedi ela em casamento, e graças a Deus, não sei, né? Para mim, graças a Deus, né? Ela aceitou, né? E aí começou a nossa jornada junto, então, né? Essa questão da família. E então, no fevereiro a gente se conheceu, dia 2 de fevereiro a gente conheceu, dia 7 de dezembro a gente estava casado, né? Então, foi tudo no mesmo ano que aconteceu isso. E como ela falou da história, mas aí as crianças, onde que envolveram as crianças nisso? Quando a gente foi para o abrigo em Nepomuceno, a gente chegou lá e a gente olhou um para o outro e falou assim, nossa, a gente faz tanto por todas as crianças, vamos fazer algo diferente para uma criança? Para um adolescente, criança de 15 anos, né? Então, a gente adotou o Bruno, né? O Bruno é o nosso primeiro filho, só que ele já nasceu grande, já nasceu com 15 anos, né? E aí a gente adotou ele, né? E aí foi o nosso primeiro filho. Depois disso, aí teve gente que falou, nossa, mas vocês não puderam ter filho, depois logo vocês puderam. Não, a gente podia, não estava nem tentando ainda ter filhos, né?
mas a gente optou por adotar o Bruno. E logo depois veio a Eduarda. A Eduarda foi um momento meio difícil, né? Porque assim, a gente tinha acabado, a gente estava assumindo o ministério lá, a gente estava com mala pronta para sair, porque a gente tinha acabado nosso tempo, mas aí, de repente, mudou tudo e a gente, em vez de sair, a gente assumiu o abrigo lá em Nepomuceno. E a Marcela estava grávida nessa época, para ganhar. Então, a gente assumiu, assim, uma correria danada, foi bem, digamos assim, cansativa essa época, né? Mas foi uma época gostosa. E a Eduarda nasceu, e aí logo depois de um tempo a Betina nasceu, a gente voltou para São José, e depois a gente teve mais uma surpresa, que não foi exatamente surpresa, que a gente estava esperando, né? Veio o Joás, né? Então, assim, eles caminham muito junto com o ministério, né? Porque foi a Eduarda lá no meio, aí a Betina veio no início do nosso ministério pastoral aqui, foi bem esquisito, assim, né? Com ela pequena, a gente trabalhando aqui, e aí o Joás também. Quando a gente estava mudando de casa, de repente, a gente mudou de casa e o Joás estava para nascer, e eu com o pé machucado, a Marcela grávida, e o pessoal da igreja, graças a Deus, ajudou na mudança, e deu tudo certinho, né? Então é mais ou menos isso. Creio que... Como que... São duas perguntas de novo. A primeira, qual é a formação de vocês, que eu não me lembro de vocês terem falado antes. Só para esclarecer, Asas de Socorro e OM são duas agências missionárias, para quem não conhece. Asas de Socorro e Operação Mobilização. OM Brasil. E OM Brasil fica aqui em São José dos Campos, aqui pertinho da igreja. Então, só para, caso alguém não conheça. Mas qual a formação de vocês? E como que foi essa percepção do chamado missionário de vocês? A Marcela, acho que pincelou alguma coisa sobre, tipo, quando ela terminou a faculdade, ela decidiu vir para a OM e tal, mas contei um pouquinho mais como que foi, tanto a formação, vamos usar essa palavra que não é a melhor delas, mas a formação secular, vamos dizer assim, de vocês, e como que se deu esse chamado missionário, que hora que apareceu ele, como que ele apareceu. Então, no meu caso foi assim, como eu falei, eu cresci também num lar cristão, né? E meu pai, quando eu nasci, meu pai já era pastor de uma igreja lá no Rio, igreja congregacional, de Praça Castilho. E aí, mais ou menos na época que ele teve o chamado de missões para ele, eu tinha uns 11 anos, né? E um pouco antes disso, a gente participou de um congresso de missões da DONEP, que é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, né? E nesse congresso de missões, eles falaram muito sobre missões, sobre o trabalho missionário. E eu lembro, assim, desde criança, né, quando ia missionário na igreja, eu sempre gostava muito de ouvir as histórias, de saber um pouco mais, né, de ver aquelas pessoas indo para outro país e viver, assim, a experiência de estar num outro país, mas de estar falando do Evangelho para pessoas que não tinham oportunidade de ouvir do Evangelho como a gente tem aqui, né? E aí, nesse congresso especificamente, Deus começou a falar comigo, mas eu ainda era muito pequena, era uma criança, né? E mais ou menos nessa época foi quando a gente se mudou, que se mudou lá do Rio de Janeiro, e ele foi para a missão em Asas de Socorro, que é em Goiás, né? E aí a gente foi como família. E o meu próprio pai falava que ele queria ir, não só ele indo para missões, ele indo como missionário, mas toda a nossa família, né? Ele, minha mãe, eu e minha irmã, que a gente fosse como missionários também, que a gente entendesse essa questão do chamado. Então, eu me senti dessa forma. Eu fui pensando que eu estava indo como uma missionária também. Mas isso eu tinha 11 para 12 anos, e depois, ali no período em Goiás, eu terminei a escola e fui fazer faculdade. E aí, quando eu fui decidir pela faculdade, eu já tinha esse desejo de que eu pudesse usar a minha faculdade para o reino, né? Que eu não queria ser uma profissional só por ser uma profissional, mas eu queria usar aquele conhecimento de trabalho, vamos dizer, de secular para missões, né? E aí foi quando eu decidi fazer psicologia. Então, eu fiz o meu curso de psicologia. E aí, mais ou menos no meio do curso, foi quando meus pais também se mudaram de Goiás para Manaus. E aí eu terminei o meu curso em Manaus. Então, eu estava em Manaus quando eu vim para a OM, que foi quando eu terminei o curso e vim para a OM
pensando nisso, que eu gostaria de usar a minha formação, a minha profissão para o reino. O que eu pudesse usar para evangelizar, para falar das pessoas. Claro que não, vamos dizer assim, a terapia para o reino, mas no sentido do conhecimento, da informação que eu pudesse usar em contribuição ao reino, né? Bom, o meu corpo atlético não fala mais isso, né? Mas eu sou formado em educação física, né? Na verdade, hoje eu sou pastor e as pessoas perguntam assim, que curso de teologia que você fez? Onde você fez? E eu não tenho curso de teologia, não. Fiz pós depois na FLAN, né? Que é aqui perto de Arujá, jovens ali, né, na Faculdade Latino-Americana, né? Fiz algumas pós na área de teologia, mas a minha formação mesmo é na área de educação física, né? E no trabalho eu era treinador de futsal, né? Por 3 anos aí eu treinei os meninos aí. E é uma coisa que eu gosto bastante, me apaixono por isso, né? E até a questão de missões, né? Hoje eu estou até com a camisa da seleção da Bósnia, né? A ideia inicial, depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é trabalhar com esportes também na área de missões. Então eu sempre pensei em fazer esportes para trabalhar em missões mesmo, né? Porque desde pequeno eu sempre tive esse negócio de missões, né? Quando eu ouvi uma história de missionário, eu ficava doido, né? Querendo ouvir aquela história. E tem aquela musiquinha, não vou cantar porque, né, é complicado aqui, né? Mas tem aquela musiquinha que fala que não precisa ser um missionário para falar não precisa atravessar os mares, né? Para ser um missionário, posso ser um missionáriozinho, né? E eu sempre falava, o negócio está errado, que eu quero atravessar os mares para ser um missionáriozinho, né? E sempre tinha esse desejo de coração de ir para além do nosso alcance aqui, digamos assim, né, para longe, para falar de Jesus, né, e levar as boas novas, né? Não precisa atravessar os mares, mas pode, né? Mais ou menos isso. Legal. Pensando um pouco mais, e aí já entrando no nosso tema especificamente de hoje, como que foi vocês, 2 missionários, decidiram casar, como que foi que veio a Bósnia na cabeça? Da onde que ela surgiu? Como é que foi essa conexão para vocês dois entenderem que era a Bósnia? Como que foi isso? Como que foi esse entendimento? Como que foram as conversas? Como que foi esse processo aí? Bom, antes de falar da Bósnia, vamos falar. Quando a gente veio fazer o treinamento da OM, né? A Marcela veio para ir para o navio. Aí o navio dela virou um barquinho, né? Porque não foi pro navio porque casou, né? Eu vim para ir para a Turquia ou Síria, né? Que meu sonho era trabalhar com escolinha na Turquia ou Síria, né? E aí, assim, quando a gente começou a pensar em casar, no caso, né? A gente começou a orar para que Deus desse algo para a gente, como casal. Até mesmo a igreja. A nossa igreja hoje aqui, quando a gente decidiu vir, a gente veio aqui na Igreja Evangélica Nazarena de São José dos Campos, foi uma igreja que nos uniu. E assim, nós dois se tornamos membros dessa igreja. Não era a minha igreja nem a dela, era a nossa igreja. E o chamado foi mais ou menos parecido nesse sentido, porque aqui que a gente pensou, olha, a Bósnia tem 2 pessoas que influenciaram muito a nossa decisão, que é a Claudinha e a Gisele, né? As 2 missionárias que estavam lá na Bósnia, né? E a Gisele tinha voltado, estava dando aula para a gente, e a Claudinha era a líder da OM Bósnia. E ela começou a falar, e assim, tudo que falava parecia que a gente já estava lá. Quando começaram a falar do ministério, né, a questão do esporte lá, o bósnio, ele gosta muito de futebol. Tipo, eles são apaixonados pelo futebol. Os balcos em si gostam, mas o bósnio e o croata também bastante, mais especificamente do bósnio. Então a gente viu muita oportunidade. E também é um país que pós-guerra, na verdade, ainda, né? A guerra acabou recentemente. Acho que as pessoas talvez vocês se lembrem da guerra, né, da Bósnia e Herzegovina, que acabou em 95. Então é recente isso. E tem muitas pessoas com traumas lá ainda, né? E assim, a questão da área da Marcela tem muita carência lá ainda. Até hoje tem muita carência. E muito mais no cristianismo, né? E aí o que vem à tona é assim, que a gente fala muito de países não alcançados, né? A Bósnia não é considerada um país não alcançado. Por quê? Porque ela tem o cristão, né? Que é os ortodoxo e o católico romano. Mas a sua grande maioria é muçulmana. Mas o que acontece? Evangélicos protestantes, ela tem 0,02% apenas. Então são de 500 a 800 pessoas. Então é um número bem reduzido. Então isso nos chamou muita atenção, né? Da gente poder ir lá levar essa palavra de esperança através do esporte, através da área dela e complementando, né, levando a palavra, né, num país que poucos conhecem até a história de Jesus, né? Então seria, acho que mais ou menos isso. Não sei se você quer complementar uma coisa.
Uma coisa interessante, né, como eu falei no início, eu fui para a UEM pensando no navio porque eu só conhecia o Ministério com navios da UEM, né? Mas a UEM ela tem trabalho em outros países e outros tipos de trabalho que não é só o navio. Então, quando a gente chegou na UEM e começou a fazer o curso, isso abriu a nossa mente, né? Porque a gente começou a perceber que existiam outros países e outros lugares que haviam ministérios e que precisavam também, né? Então, nesse período, a gente começou a orar para que Deus mostrasse realmente, no meu caso, se era o navio ou se ele tinha um outro lugar, um outro campo, né? E aí foi quando, no processo do próprio treinamento, Deus foi mostrando que era a Bósnia. Só que, claro, né, bastante influenciados pelos professores, né, que era a Gisele, e depois a Cláudia esteve com a gente também num dia, e falava com muito amor, com muito carinho por esse país, e a gente orando, pedindo de Deus por um país, que Ele nos desse um país que a gente realmente amasse, que a gente tivesse amor por aquele povo, né? Então foi ali, nessa época, que surgiu esse carinho por esse povo, por esse grupo, né? Por essa população. E assim, e aí o que o Foguinho falou, né? A questão da guerra, né? Então foi um país que sofreu muito, é um país de pós-guerra. E isso nos chamava a atenção, de que tanto a necessidade do evangelho, mas também a necessidade deles terem pessoas que soubessem trabalhar com traumas, de acompanhar, e a questão do futebol também, que nos chamou bastante atenção, né? Que eles gostam do futebol, eles têm as crianças, né, gostam muito de futebol, eles gostam dos brasileiros por causa do futebol também, né? Então é uma conexão que gera nossa, por sermos brasileiros, com eles, né? Vocês foram lá fazer uma visita à Bósnia e Herzegovina no passado. Foi quando? Mas foi no novembro. Novembro, no fim do ano passado. Como que foi essa visita? O que vocês viram lá? O que vocês podem contar para a gente sobre o país, sobre a cultura, sobre o que vocês perceberam lá? Primeiro assim, né? Essa viagem foi uma oportunidade maravilhosa. Por quê? Porque assim, o nosso sonho era ficar um ano no Brasil e ir para a Bósnia. Só que esse ano demorou mais por causa da igreja aqui, aí foi alongando. Foi de 1 virou 2, de 2 virou 3, aí virou 4. Aí botou só um 0 do lado. Vai indo. E aí, de repente, parou em 10. Só que nisso, a gente já falou, olha, eu acho que esse negócio de Bósnia não vai nem acontecer mais, né? Porque sempre a gente vai que vai e não vai. E, de repente, eu coloquei num papel assim, falei, se a gente for para aí, a gente tem que fazer uma visita tal data, mais ou menos. Coloquei um papel assim. E era quase que impossível comprar uma passagem, não estava dando certo, assim, na cabeça não ia dar certo aquilo. Mas acabou que deu certo, assim, tudo muito, muito, digamos assim, aconteceu como muito fácil, digamos assim. Naturalmente, sem forçar. E a gente foi, e teve a bênção do pastor Celso Sunamita, que foram com a gente, né? Faltando 2 semanas para o negócio acontecer, eles foram com a gente. Foi bom, assim, porque eu fiquei meio preocupado no início, porque a gente estava tudo uma viagem que a gente planejou 5 meses. De repente, 2 semanas antes, mudou tudo o esquema da viagem, mas foi bênção, né? O pastor Celso Sunamita aí com a gente. Mas, assim, quando a gente chegou lá, a gente sempre falava, agora vai ou racha. Ou a gente vai chegar lá e vai falar assim, olha, tem nada de Bósnia, esse negócio aí tem nada a ver, é coisa da cabeça. Ou a gente vai vir com o coração assim, empolgado. Porque o nosso projeto pessoal era de ficar 5 anos aqui na igreja. Aqui. Então a gente tinha mais 2 anos, né? Só que aí quando a gente voltou, só falava de Bósnia. Todo mundo falava de Bósnia. E aí foi quando a gente começou a ver isso, que aquilo que a gente conhecia de as pessoas falarem, a gente começou a ver lá a necessidade, né? E aí, gente que perguntou por que... voltou? A Marcela brinca que se as crianças tivessem ido junto, a gente não tinha nem voltado, né? A gente já tinha ficado por lá mesmo, né? Mas, assim, né? As crianças ficaram para a gente voltar, né? Porque as crianças também foi uma logística, né? Ficar com os avós e tudo mais. Mas o que a gente pode ver? Tudo aquilo que talvez a gente já ouviu falar, a gente viu de fato que é aquilo. A necessidade é muito grande. É um país da Europa, mas é o 2º país mais pobre da Europa. Então, a necessidade é grande. Essa necessidade que as pessoas de falta de esperança têm lá. Os jovens, eles todos querem sair do país, porque não tem uma perspectiva ali no país, né? E a gente vê que o evangelho também
é muita mesquita. Como eles falam, cada esquina tem uma mesquita. Então, é bastante mesquita lá, né? Então, a gente tem essa questão que a palavra lá, a gente tem, digamos assim, né? O campo lá é grande, né? A gente pode fazer vários trabalhos lá, né? Então, isso fez com que a gente realmente quisesse ir logo, né? Então, quando a gente chegou lá, a gente sentiu realmente que a gente já fazia parte daquilo de tanto pensar e ouvir desse país. Assim, realmente foram 10 anos pensando sobre a Bósnia, né? E tinha essa sensação, será que foi algo só da nossa cabeça? Será que foi algo que a gente pensou, idealizou e no final das contas não era, né? Então essa viagem ela foi importante para isso, né? Para que a gente realmente tivesse essa certeza se era algo só do nosso coração ou se realmente era uma confirmação de Deus do chamado mesmo de ir para aquele lugar. Então a experiência de ir lá, conhecer, ver as pessoas, ver as necessidades, foi muito interessante, né? Hoje, assim, apesar do tempo que já se passou a guerra, né, o país ainda está se reconstruindo, né? E muitas pessoas elas têm falta seja de familiar que perdeu na guerra, seja, por exemplo, jovens que não têm os pais porque morreram na guerra, ou as viúvas, né, que não têm os seus maridos ou os filhos porque morreram na guerra. Então, as pessoas têm falta disso, elas têm essa carência desse cuidado, né? E, além disso, como o Foguinho falou, eles também não têm um conhecimento sobre Jesus, né? Eles têm as religiões cristãs, mas elas são muito nominais, né? As pessoas não vivem realmente, então não conhecem, não têm essa esperança em Jesus, né? Sim. Só para lembrar o pessoal, mais uma vez, a gente vai fazer mais algumas perguntas aqui, mas você pode participar, pode e deve participar. A gente quer a sua participação. Então, você aí no chat, você pode mandar as perguntas, que depois a gente vai fazer essas perguntas que tiverem no site, no chat, o maior número possível. Porque se tiver muita pergunta, a gente não consegue fazer todas, mas a gente vai tentar selecionar aí as melhores perguntas para a gente fazer aqui a eles, tá bom? Só para ter uma referência, a gente já tem quanto tempo aí conversando? Beleza. Tá bom, vocês falaram um pouco sobre vocês, sobre a formação de vocês, sobre o ministério de vocês, sobre a família de vocês. Falaram sobre a Bósnia, o porquê a Bósnia e tudo mais. Então, vamos falar sobre o projeto missionário em si. Então, a ideia de vocês é ir para a Bósnia. Então, o que vocês vão fazer lá? Qual é a ideia, qual é a proposta, qual é o projeto? Por que Projeto Café? Expliquem um pouco para a gente sobre a proposta mesmo de vocês, missionário para o país. Então, bom, primeiro, Projeto Café, porque o café é um costume muito comum na Bósnia, assim como é aqui no nosso país, lá também, né? Eles tomam bastante café, acho que até mais do que nós aqui no Brasil. Então, o café ele é uma oportunidade de se conectar com as pessoas ali naquele país, né? Eles gostam de café brasileiro, lá tem, inclusive, eles vendem lá um café que chama café brasileiro. Não sei se o grão vem daqui, mas eles gostam muito do café. E tudo, assim, toda reunião, se você vai fazer uma reunião, um encontro, vai na casa de uma pessoa, vai ter café, né? Então, a ideia do Projeto Café é justamente para conectar as pessoas por meio do café. Pensando que café é algo também muito comum na nossa cultura, né? E é algo que é similar na cultura deles. Então, a gente pensou em algo que unisse as duas culturas, né? Mas não é só isso, né? Como a gente já falou também, eles gostam do futebol, a gente gosta de futebol. Eles têm uma outra questão também que é uma ligação com a nossa cultura, é que eles são muito família, né? Eles são muito ligados à família. A família é uma estrutura importante ali naquela sociedade. Então, assim como para a gente também, brasileiro, a gente dá importância à família, né?
E aí, né, bom, a gente foi fazer essa visita, a gente foi, inclusive, conhecer o trabalho da OM lá na Bósnia, né? Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho que eles fazem com refugiados, numa cidade mais próxima da Croácia, e também o trabalho ali na cidade de Sarajevo. Mas, além disso, a gente também foi conhecer um trabalho de um missionário brasileiro chamado Walter, né? Esse missionário está ali na Bósnia já há mais de 20 anos, né? E ele montou um ministério que é chamado Vale da Graça, né? Esse ministério lá, ele tem três, vamos dizer, ramificações, né? Ele trabalha com a igreja, ele tem uma igreja local, uma igreja de bósnios, né? Na cidade de Zenica. E não só ali naquela cidade, mas ele tem também a ideia de implantar igrejas em outras cidades, né? Além disso, eles têm um trabalho com o contraturno escolar, né? Eles têm um trabalho com as crianças, que na verdade é receber as crianças no horário ao contrário da aula, né? Eles vão para a escola e no horário que eles não estão na escola, eles vão para esse projeto. É um projeto de reforço escolar, de atividade de artes, de brincadeiras, né? Por quê? Porque também muitos, né, muitos pais, muitas famílias estão trabalhando, a criança não tem onde ficar, então a intenção do projeto é acolher essas crianças, né, e ali fazer esse trabalho com as crianças. E aí eles têm também uma fazenda que chama Vale da Bênção, onde ele acolhe meninos, né? Não são menores, são meninos já aí na faixa da juventude, de adolescência para a juventude, mas já não já de maior, né? E ele recebe, e geralmente esses jovens eles não têm família, ou se tem a família, são famílias em condições muito precárias, que eles não teriam condição de viver com a família, né? E ali naquela fazenda ele acolhe esses meninos, e os meninos têm a oportunidade de trabalhar na fazenda, de aprender um ofício, né? Até porque na Bósnia não há muitas oportunidades de emprego, principalmente para o jovem. Então, na verdade, até é dito assim que a maioria dos jovens querem ir embora, querem ir para entrar na Europa, né? Para o outro lado da Europa, porque a Bósnia fica mais a leste europeu. Então, eles querem ir tentar oportunidade nos outros países, mas ali eles têm essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre ofícios, sobre trabalho com terra, plantação, esse tipo de coisa. E a própria fazenda produz para a sua própria manutenção, né? Para que eles possam se alimentar e ajudar na alimentação ali de todas as pessoas que estão ali, né? Só complementando o que ela falou, foi interessante quando a gente chegou até nessa fazenda. A gente relembrou de Nepomuceno, né, do abrigo que a gente trabalhou. Que lá tem criação de porco, tem galinha correndo, tem as crianças correndo. Na família Donai, né? Então, o que acontece? A gente, parece que foi meio que um histórico, assim, mostrou um flash na cabeça. Olha, vocês ficaram naquele tempo lá, agora vocês vão usar tudo isso aqui de novo, né? Aí tem o negócio da implantação de igrejas, né? Aí eu sempre questionava Deus, por que me levou para ser pastor em São José dos Campos? Se não é exatamente o meu dom, assim, eu sou mais de pessoas, né? De estar no meio da comunidade e tal. E agora eu também entendi que lá tem implantação de igreja. Então, é uma coisa que a gente pode ajudar bastante ali também na questão da igreja. Então, parece que as coisas que a gente foi fazendo, Deus também foi trabalhando para que a gente se preparasse para esse momento, né? Então, ali o ministério é bem daquilo que a gente já fez até hoje e do que a gente gosta. Porque a gente gosta de criança. É o que eu gosto bastante, a Marcela também, por isso a gente tem os filhos também, né? A criança é bom, né? Então a gente gosta de ter esse convívio com as crianças e adolescentes. Então a gente vai exercer essa função. E qual que é, assim, resumidamente falando, né? A gente vai ficar, então, a ideia é ficar 2 anos, essa primeira fase, né? A gente ficaria para lá nesse projeto, ajudar nesses 3 projetos. Mas tudo indica para que a gente possa ajudar mais na fazenda, né? Nessa fazenda mesmo, né? E ficar nesse período de 2 anos. Nesse tempo de 2 anos aprender a língua, aprender a cultura, mas fazendo isso, trabalhando, né? Já trabalhando com as crianças, né? Então a ideia é mais ou menos. Depois a gente tem o sonho de, talvez ali mesmo, naquela fazenda, ou em outro lugar, a gente trabalhar com a escolinha de futebol, né? Que é um sonho mais para frente. Mas esses primeiros 2 anos seria essa ideia de ajudar nesse ministério com o irmão Walter lá, né?
como que ficou o projeto de vocês? Como que era a data original? Quais eram os planos originais? E o que o Covid-19, a pandemia, a quarentena e tudo mais mudou nos planos de vocês? E como estão esses planos agora? O que foi modificado aí? O que mexeu? O que está passando no coração de vocês? E como que ficaram os planos daqui para frente, então? Isso é até meio estranho falar, porque ontem foi um dia difícil, né? Ontem foi um dia que Marcelo estava agoniado, eu estava agoniado, até as crianças estavam meio agoniadas, né? Porque era o dia da nossa viagem, né? A princípio, quando a gente marcou a nossa ida, a nossa mudança para a Bósnia era no dia 25 de maio. Então, ontem a gente ia para lá, hoje a gente já estaria chegando na Eslovênia para depois ir na Bósnia. Então, na verdade, são 2 dias bem difíceis, ontem e hoje, assim, né? Mas por causa da situação atual do coronavírus, a gente teve que remarcar essa passagem, né? Só que isso é engraçado, porque aí você começa a falar com as pessoas aqui do Brasil, da igreja, algumas pessoas falam, não, é só para ano que vem, e não sei o quê, né? Nesse sentido, no sentido de segurança, de cuidado, e a gente entende isso, talvez seria só isso. Mas aí quando eu falo com o Walter lá da Bósnia, ele fala, não, vem logo, né? Está precisando aqui, porque o Walter, ele também há mais de um ano atrás sofreu um acidente e deixou a saúde dele meio, um pouco mais, digamos assim, né? Debilitado. Ele não consegue exercer tudo aquilo que ele fazia antigamente. Então, ele está precisando muito de gente lá para ajudar ele no ministério. Então, a certo ponto, ele está lá de um lado falando, não, vem logo. E o pessoal falou, não, espera, que deixa esse coronavírus passar, não sei o quê. Então, a gente estava nessa agonia de vai, não vai, e para quando vai. E aí, a gente pensou em várias possibilidades, porque a nossa chegada vai ser em Veneza, ia ser em Veneza, né? Que a passagem é muito barata. Se você um dia quiser nos visitar, ó, Veneza é o lugar mais barato para você ir. Vai em Veneza, que de lá a gente vai buscar você, beleza? Então, chega em Veneza, só que a Itália era o pior do coronavírus naquele início. Falei, caramba, né? E o negócio foi justamente na Itália, né? A gente pensou em mudar para a Alemanha e tal, mas, no fim das contas, o que a gente fez, né? A gente foi esperando até no último momento, que a gente teve que decidir semana passada, na sexta-feira, e a gente remarcou nossa passagem. Então, para quem não sabe, a maioria não sabe, é dia 22 de julho a nossa viagem. Dia 22 de julho é a nossa viagem agora. Se a gente vai, não sei. Não sei se a gente vai. Mas a nossa ideia, a gente marcou nossa viagem para dia 22 de julho. Agora, daqui menos de 2 meses. Se Deus quiser, a gente vai estar indo, né? Se Deus também não quiser, a gente também não vai só depois, né? Mas a ideia seria mais ou menos isso. Tá. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, mas antes, só para falar, agora é a última hora para mandar a pergunta. A gente já tem pergunta aí? A gente não tem nenhuma pergunta. Tá. Beleza. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, alguma coisa que você queira que eles falem, agora é a hora, tá? Porque depois, finished. Acabou. Tá? Então, eu vou fazer uma última pergunta. Como que tá a situação de vocês quanto à ida para lá, em relação ao suporte? Tem igrejas apoiando vocês? Como que está sendo isso? Se isso teve alguma alteração por agora e tal, como que está? E como que as pessoas, se elas quiserem, fazem para conhecer mais do projeto, para apoiar vocês, para acompanhar o que está acontecendo? Bem, eu vou pedir para a Marcela explicar o negócio do Projeto Café e da árvore, que a gente tem a nossa árvore de café, né? Então ela vai explicar isso, depois eu falo o restante. Tá. Bom, na verdade, depois que a gente retornou, né, da viagem em novembro, e a gente então começou esse preparativo para ir fazer essa mudança, né? E a intenção era então ser agora em maio, e não aconteceu. Mas nesse período, nesses últimos meses, a gente estava então fazendo visitas às igrejas, a gente estava falando com as pessoas, levantando parceiros para o trabalho com o Projeto Café, né? E por conta da pandemia e da questão do isolamento social, a gente teve que parar, né, esse levantamento. E algumas igrejas, a gente tinha aí mais ou menos umas 6 igrejas ainda marcadas para a gente estar visitando, a gente teve que cancelar, né, por conta de tudo que está acontecendo. E aí, então a gente teve que assim parar no sentido de fisicamente, né, de divulgar o projeto nas igrejas, mas a gente continua, né, falando com as pessoas e buscando parceiros.
Alguns daqueles que já tinham se comprometido continuam, né, continuam firmes aí com a gente no compromisso que fizeram. A gente tem, sim, algumas igrejas, inclusive a nossa igreja aqui está se comprometendo com a gente, mas a gente ainda não alcançou o que a gente precisava, né, o total que a gente precisa. Inclusive, agora também a gente tem uma questão de aumento, né, do euro e do dólar, que vai afetar um pouquinho mais também nesse valor, né? Mas, só falando rapidamente a questão do Projeto Café, né? Vocês veem que tem aqui uma árvore de café, né? A nossa ideia, né, é levar esse banner para lá, para a Bósnia, junto com a gente, para nossa casa. E cada grãozinho desse, né, seriam pessoas que fazem parte do projeto, né? São os nossos parceiros. Então, as pessoas que se comprometeram a doar, a participar com a gente, elas foram lá, pintaram um grãozinho ou a quantidade de grãos que eles gostariam de se comprometer, e está ali o nome dessas pessoas que vão estar contribuindo com a gente. A nossa ideia é que o pé de café estivesse cheio já, né? Pensando que a gente já era para estar indo, né? Mas com toda essa questão da pandemia, a gente ainda não conseguiu encher. E também a nossa ideia era de que cada grãozinho de café, vamos dizer aí que fosse, uma metáfora, né, que é como se a nossa família fosse essa árvore de café, né? E para a gente poder ir, a gente precisa das pessoas junto com a gente, sendo esse grão junto com a gente, para que a gente formasse uma árvore, né? Porque a árvore de café sem um grão, ela não serve para nada, né? Então a gente precisa ter essa árvore cheia de grãos. E aí um grão a gente colocou simbolicamente como se fosse R$20, e cada pessoa que quisesse contribuir com a gente, com um ou mais grãos, ela faria parte dessa árvore, que é o nosso objetivo, ser uma árvore de café que dá fruto, né? Que a gente quer dar fruto lá na Bósnia, né? A gente quer colher frutos lá, né? E aí a ideia do Projeto Café também, a gente pensou nas letras, né? As letras do café, né? O C de conversa, o A de alegria, o F de fé e o E de esperança. Então, cada uma dessas letras, elas representam a ideia daquilo que a gente quer trabalhar ali naquele país, né? Conversar com as pessoas, levar alegria, levar a fé em Jesus e esperança de Jesus, né? Bom, respondendo o restante da tua pergunta, né? Então, como é que funciona isso? Primeiro, eu queria agradecer as pessoas, né, que já têm contribuído, tem pessoas que já estão contribuindo. E esse dinheiro a gente não está assim gastando à toa, não. Esse dinheiro está indo para passagem, que a gente já pagou, em nome de Jesus. A gente também precisa levantar um dinheiro inicial, porque lá precisa o aluguel, primeiramente, a questão do visto. Então, esse dinheiro que as pessoas já estão nos dando, já estão abençoando o projeto, a nossa vida, né? A gente já tem guardado para essas coisas específicas do projeto. E chegada lá exige alguns gastos que não são gastos regulares, né? Isso, só nessa chegada. Só nessa chegada. Então, esse dinheiro tem sido para isso, né? E aí, o que falar, assim, né? A nossa caminhada, assim, estava muito certo, né? Aí, até o Ed que fala, né? Que ele cita um pastor que eu não sei qual é, né? Ele fala o seguinte, que se está dando tudo certo, não preocupa não, uma coisa vai dar errado. É mais ou menos isso, né? O sustento estava tudo muito certinho, as igrejas que a gente estava indo, de repente deu a pandemia e parece que estacionou e foi bem complicado. E a gente também vê que talvez algumas igrejas ou pessoas que se comprometeram, não sei como que vai ser daqui para frente, né? Por causa da situação financeira, dessa crise que todos falam que vai vir depois do coronavírus. Então, a gente só sabe uma coisa, é que Deus tem cuidado. Deus tem cuidado de tudo isso, né? E que a gente possa realmente acreditar nisso. E então, a gente orando, um dia Deus falou algo ao meu coração assim, interessante, um projeto novo. Então, hoje tem também o lançamento de um novo projeto. Como que você pode ajudar? As pessoas podem continuar ajudando na árvore de café, né? Pintando essa bolinha. Você pode responder um formulário online, né? Se você quiser, se a pessoa quiser se comprometer, tem um formulário online que ela pode. Não dá mais para vir aqui pintar, né? Então ela responde lá o formulário online. Mas agora tem um projeto especificamente para a igreja. O nome do projeto, depois o pessoal vai colocar ali também, tem 3 figurinhas que simbolizam o que é o projeto. O nome do projeto é Uma Igreja que Abraça. A Igreja que Abraça. Como é que é esse projeto? A ideia é o seguinte, para não pesar muito para as igrejas, né? Aquelas igrejas que já se comprometeram com a gente, que querem mensalmente se comprometer, amém, que bom, que assim seja.
mas elas têm a oportunidade de se comprometer com o nosso projeto, ajudando apenas um mês durante o ano. Como que vai funcionar isso? A igreja, durante um mês no ano, ela vai fazer uma campanha para falar do projeto, para divulgar o projeto, mas principalmente também para orar pelo projeto. Então pode fazer vigília de oração, pode falar na igreja, a gente pode mandar vídeo para passar na igreja, né? E eles podem ligar para a gente também para se envolver mais, conhecer mais o projeto e também levantar uma oferta através de cantina, de bazar, oferta, né? As pessoas ofertando mesmo. E aí a igreja vai levantar essa oferta nesse mês e mandar para a gente. Só que o que acontece? Vai ser só uma vez por ano. Amém, né? Só que aí a ideia é a gente conseguir 12 igrejas, né? Se a gente conseguir 12 igrejas que façam isso, todo mês vai chegar para a gente e não vai pesar para nenhuma igreja. Então, assim a igreja pode, você que talvez é líder de igreja, se vocês quiserem saber mais, a gente pode passar como que funciona esse projeto. Mas a ideia simbólica, inicialmente é essa, que a gente gostaria de alcançar 12 igrejas para que as igrejas ajudassem nesse sustento mensal, que hoje, como a Marcela falou, ainda não está completo, né? A gente já tem caminhado bem, mas ainda não está completo. Então, a gente crê, né, que Deus vai completar isso, e se também não completar, vai mandando e Deus vai cuidando. A gente também, tem gente que fala que é doido, mas assim, a gente vai, né? Se Deus está enviando, ele dá o jeito dele, né? Se a missão é dele, ele dá o jeito dele. Eu tenho uma outra pergunta que me veio à mente. A gente tem pergunta aí do pessoal? Beleza, temos quantas perguntas aí? 4? Bastante pergunta, então não vou fazer minha pergunta, não. Vamos deixar o pessoal falar um pouquinho. Então, a pergunta que foi feita, não sei se captou aí tudo direitinho. Não, então a pergunta foi, juntou 2 perguntas, né, da Janine e da Cláudia, sobre a expectativa das crianças para ir para a Bósnia, como que está, e sobre como que foi a aceitação do projeto, isso? A aceitação do projeto aí. A expectativa é interessante, que a Duda, a Eduarda, a mais velha, ela entende um pouquinho mais, mas a Betina também tem falado muito. Hoje mesmo, quando a Duda sempre faz a tarefa dela, está lá olhando no calendário, ela chegou assim, quando chegou no mês de maio, ela falou, nossa, ia ser o mês que a gente ia viajar. Né? Mês de maio. Aí agora ela já está falando assim, olha, já está quase chegando no final de maio, é só acabar maio, é só começar o outro mês, e depois vai começar o outro mês, aí já é a nossa viagem, né? Então ela está nessa euforia. A Betina, ela chega assim à noite e começa a orar assim, Pai do céu, acaba logo com esse coronavírus para a gente poder ir para a Bósnia, né? E também a Betina tem algo interessante, porque esses meses atrás ela falou assim, papai, eu queria uma bicicleta. Eu falei, Betina, agora não dá para comprar bicicleta, né? É melhor esperar quando a gente chegar lá na Bósnia, eu compro a bicicleta, né? Só que aí agora tá... Bósnia para você, olha. Só que aí o que ela tá falando, né? Eu quero chegar logo na Bósnia para mim ganhar a minha bicicleta, né? Então, assim, mas elas estão, as duas, com uma expectativa muito alta. E a Duda hoje mesmo, ela falou, né? Olha... Deus não pode, não, dia 22 vai ter que acontecer esse negócio. Deus, ajuda porque dia 22 a gente vai. Então elas estão bem ansiosas, assim, de tudo. E tem umas coisas que a gente até se preocupa, né? Porque a ideia delas é assim, elas acham que vai ser neve o tempo todo lá, porque lá neva, né? É frio. A gente vai passar o Natal na neve, vai ser Você achando a Frozen. Só que elas estão achando que nós vamos chegar lá na neve, mas nós vamos chegar lá no verão, se for agora, né? Então eu tenho um pouquinho de medo dessa frustração e tal, mas elas estão numa expectativa boa, né? Assim como a Marcela falou dos pais dela, quando eles saíram para missões, que a família toda saiu, a gente vê que elas também estão empolgadas, né? Elas estão empolgadas. E a Marcela pode falar um pouquinho mais dessa questão do chamado, de como que elas reagiram a isso. Mas o que eu posso falar é que elas estão, parece que mais ansiosas que a gente para ir logo, para chegar nessa Bósnia, que elas não sabem exatamente o que é, mas vamos chegar nessa Bósnia logo, né? É interessante porque elas não foram na viagem com a gente, né? Os 3 não foram, então eles não conheceram ainda o país, né? Então... acho que a expectativa deles realmente é um pouco mais alta até do que a nossa, porque a gente já tem um pouco do que a gente de mente, né? O que a gente vai encontrar, um pouco do lugar e tudo mais. Mas, além disso, né, a maneira como a gente trabalhou com eles foi... Bom, a gente sempre falou da Bósnia, né? Como a gente está falando aqui, né? Já há 10 anos que a gente fala em ir para a Bósnia, então a gente sempre falou em casa sobre isso, a gente sempre conversou sobre isso, sobre ir
e o nosso desejo de ir, e a gente sempre foi falando isso com eles, né? E, inclusive, a Eduarda, acho que já faz uns 3 anos que o Foguinho começou a falar sobre isso com ela, mais assim, claramente. E falando, olha, um dia a gente vai para a Bósnia, um dia a gente vai lá trabalhar, a gente vai lá falar de Jesus para as pessoas, falar de Jesus para as crianças de lá, né? Assim, no caso, para ela, né? Falando numa linguagem infantil, né? E desde que ele começou a falar isso, que a gente começou a falar isso mais especificamente, ela ficou muito empolgada. Ela, inclusive, a gente tem uma história da escola. Ela um dia falou isso para a professora, que ela ia embora um dia morar na Bósnia. E a professora veio conversar comigo e falou, mãe, ela está falando umas coisas, mas eu não estou entendendo. E aí eu falei, não, professora, é isso mesmo. A gente tem planos de um dia, então ela já está falando sobre isso, né? E a professora falou, nossa, eu nunca tinha ouvido falar do nome desse país. E eu tive que ir lá olhar no mapa onde é que era, porque eu nunca tinha ouvido falar desse país, né? Então, assim, ela já tem um tempo que a gente vem falando com ela sobre isso. E há uns anos atrás também a gente falou do plano da salvação para ela e ela aceitou Jesus. E aí agora ela fala, não, eu quero ir para lá para falar de Jesus para as outras crianças, eu quero ir para lá para falar de Jesus para aquelas pessoas. Então, eu acho assim, que claro que dentro do universo infantil dela, né, ela já entende um pouco o que significa isso, né? Que ela quer realmente falar o que Jesus é, quem Jesus é, o que Jesus faz, que Jesus ama as pessoas ali daquele país. Então, é bem interessante mesmo. Claro, a Betina é um pouco menor, não entende totalmente, mas também já está entrando nesse processo. E o Joás ainda não entende, né? O Joás tem no carrinho dele lá para ele andar, tá tudo certo. É, isso. O Lopinho vai ficar aqui, né? Ele já se mudou e vai ficar aqui no Brasil. Ele está agora, o Bruno está agora lá com os meus sogros no Paraná. E ele já está assim, né, começando já a fazer a vidinha dele, né? Então ele está lá para trabalhar e fazer a vidinha dele lá no Paraná, né? Temos as outras perguntas aí? A Suelen, Sunamita e Gisele. A Sunamita e Gisele perguntaram sobre como está o sustento. Então, vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso. E sobre como é o custo de vida lá na Bósnia e Herzegovina. Então, o sustento, como a gente já falou um pouquinho, né, não tão específico talvez, o sustento ainda não está completo, né? Só que existe uma questão assim, né? O mínimo e o máximo. Né? O máximo não é que vai viver, só que tem aquele apertado e tem aquele, né? Assim, falando de valor, a gente não precisa esconder nada, gira em torno de 1.200 euros, né? É o valor do que a segunda pergunta também já respondendo, né? Só que o que acontece? Um tempo atrás era 4 e pouco euro, né? Então estava mais fácil. Agora está 6 e pouco. Então aumentou só porque a questão da cotação, né? Então já aumentou bastante em relação a isso, né? E assim, a gente fala, é muito dinheiro, mas é questão que é uma família toda para um país da Europa. Então a Bósnia é o segundo país mais barato de toda a Europa, né? A gente tem missionários, amigos nossos que são solteiros e o sustento é esse também, de um outro país da Europa que seja, né? Então o nosso sustento gira em torno disso e hoje não está completo, né? Como eu falei, deve ter aí seus 60%, 70%, né, do que a gente precisa. A gente até já falou com o Walter lá, questão de como que a gente pode abaixar o nosso sustento, hein? E ele já está vendo casa, talvez vai ter uma casa para emprestar lá para a gente por um tempo. A gente está vendendo nossas coisas, né? A gente usa esse dinheiro para viver no início, não sei, a gente está, assim, Deus, quem não falou, Deus vai cuidar, mas ainda faltam pelo menos uns 30%, 40%, uns 30%, vamos dizer assim, para a gente conseguir ir de fato, mas até lá vai tudo dar certo. E o sustento não é alto se falar de Europa. Talvez se falar de Brasil é um pouco até alto, mas também tem que ver que nós temos um tanto de fio, né? Tem essas coisas, inteira, né? Mas assim, eu creio que não é uma coisa também de outro mundo. Né? Temos mais alguma pergunta? Não? Tá. A pergunta que eu tenho para fazer, para a gente fechar, a primeira é agradecer todo mundo a primeira coisa é agradecer todo mundo que está com a gente até aqui, que está vendo agora ao vivo, vai ver depois.
você tem a oportunidade de contribuir com o reino de Deus por meio da vida deles. Então, mesmo que você não seja um líder de igreja, mas se você se interessou pelo projeto, busca conhecer um pouquinho mais sobre eles, sobre a história deles, faz contato com eles, e você pode apresentá-los ou apresentar o projeto deles na sua igreja, ou para o seu pastor, para a sua liderança, enfim. E você pode, desde a oração até a contribuição financeira. A gente sabe que a gente está vivendo num momento de crise, mas que, assim como nosso Pai foi generoso conosco, nós sejamos generosos como Ele é. E a pergunta, para a gente fechar, é o que vocês diriam sobre... Aliás, vou fazer 2 perguntas. Qual é a marca que vocês acham desse processo todo? O que vocês levam de todo o processo, de vocês viram de mais importante e que vocês aprenderam e gostariam de comunicar para as pessoas sobre esse processo todo, desde a vinda de vocês para a AM, casamento, nascimento dos filhos, e isso tudo dentro do projeto missionário aí da Ana Borges? Qual é um princípio fundamental que vocês aprenderam nessa caminhada de vocês até aqui? E o que vocês diriam para jovens, homens e mulheres, casados ou solteiros, que têm algum ardor, algum desejo pelas missões transculturais? Bom, acho que pensando no processo todo que a gente viveu, né, muitas vezes a gente se animou pensando assim, né, não, agora nós vamos. Outras vezes a gente se frustrou porque não é hora de ir, aconteceram outras coisas e a gente não foi. Mas para mim agora, né, pensando depois de todos esses anos e agora pela primeira vez a coisa estava acontecendo de fato, né? Tipo, eu estava vendo tudo de fato se encaminhando, inclusive assim, quando você começa a desfazer as coisas da casa e a casa vai ficando mais vazia, então você vai se sentindo que você realmente está indo, está acontecendo, né? E então, para mim, o que ficou desse processo todo é a confiança em Deus, né? Eu acho que é Deus que nos chama, né? É claro que a gente às vezes passa por situações que você não entende, por que isso, por que aquilo, mas quando Deus chama, Ele vai dar toda a condição que você precisa para ir, né? Então, por que a confiança? Porque a gente precisa realmente confiar. O chamado, ele às vezes vem muito claro, né? O chamado para missões ou para qualquer coisa que Deus te chame para você fazer, às vezes ele vem muito claro. Mas nem sempre ele vem tão claro. Às vezes Deus vai revelando aos poucos. Às vezes Deus vai mostrando um caminho, você vai dando os passos e aí a coisa vai acontecendo. Então, eu creio que Deus foi nos mostrando aos poucos. Eu creio que Deus foi nos ensinando ao longo desse caminho, desses 10 anos. Ele nos permitiu ganhar experiência em outras coisas que a gente não imaginava fazer, como, por exemplo, ter trabalhado no abrigo, ter trabalhado aqui na igreja como né, no caso o Foguinho, como pastor. Eram experiências que a gente ainda não tinha tido, né? Mas que Deus foi nos dando. E que hoje, quando a gente olha para a situação, para o que a gente está indo fazer, é muito claro, assim, Deus estava dando as ferramentas que a gente precisava para chegar lá, né? Então, eu acredito assim que é a confiança no Senhor. A gente precisa, quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente precisa confiar nele, confiar de que aquilo que ele falou vai ser real. Talvez não seja no tempo que a gente espera, mas vai ser real em algum momento, no momento que ele quer, né? E aí, assim, a palavra para as pessoas que têm desejo missionário, que sonham com missões e quer fazer, que sente esse chamado de Deus, as pessoas às vezes pensam que a gente que aceita esse chamado, a gente é corajoso, ou que a gente sei lá, vocês são doidos, né? As pessoas falam muito isso, vocês são doidos, largar uma coisa certa aqui no Brasil, com 3 crianças, fazer essa viagem que já não tem a dúvida da questão do coronavírus e tudo mais, mas não é uma questão de coragem, né? É uma questão de confiança. É a gente confiar
que quem está chamando é Deus. E aí, se é Ele que está chamando, é Ele que vai dar o sustento que a gente precisa, é Ele que vai dar as condições que a gente precisa. E que, na verdade, o chamado nosso é esse, né? É falar da palavra, né? E aí, assim, eu penso que a gente tem uma oportunidade aqui no Brasil que lá fora as pessoas não têm. A gente tem o evangelho aí para todo mundo. A gente, toda pessoa tem condição de ouvir sobre o evangelho, sobre quem é Jesus, o amor de Jesus. Mas em outros países as pessoas não têm essa oportunidade. Então, eles não podem ter a mesma esperança que a gente tem se eles não conhecerem. Então, acho que o que nos motiva é realmente levar essa palavra de esperança, falar para essas pessoas, olha, existe um Deus de amor que te ama, que quer te resgatar e que quer te dar uma vida diferente dessa. Só complementando, para mim também a palavra é confiança, né? Principalmente, eu sou muito agoniado com a questão de financeiro, né? Tipo, como tem aquela coisa, né, do provedor da casa e tudo mais. Então, sempre questão financeira barra um pouquinho e eu fico com aquela agonia, né? E Deus sempre mostra, calma, vai resolver. E a segunda coisa que você falou, eu queria comentar um pouquinho mais, que a Marcela falou menos um pouco, é a questão se a pessoa tem um chamado, né? O chamado começa e, na verdade, você começa fazendo e o chamado vai acontecendo, eu creio, né? Então, se você está na tua igreja exercendo, continue exercendo, né? A pessoa pode continuar exercendo, que ela Deus vai mostrando o caminho, né? Muitas, que nem a Marcela falou, algumas vezes Deus pode ser específico, mas na maioria das vezes Deus vai falando na caminhada, né? E aí tem muita coisa para fazer aqui no Brasil, a gente sabe que tem muita igreja, como a Marcela falou, mas tem muita coisa para ser feita aqui, mas também tem muita coisa para ser feito fora. Então, todos somos missionários, mas existe também os missionários, como falar assim, de tempo integral, não sei como que é a palavra certa, aquele missionário que vai realmente não ter um trabalho, ou pode até ter um trabalho e ir para outro país, fazer algo assim, mas também a missão começa onde você está, né? Então, eu creio que tem que só acreditar aí, né? Se a pessoa tiver um chamado, ela pode ir para a Bósnia, né? Visitar a gente, ver o trabalho lá, né? Então, se ela tem algum desejo, nada melhor que uma viagem missionária, né? Então, ela vai lá para a Bósnia, ela conhece lá, e quem sabe ela já não fica lá mesmo, né? E aí tá tudo certo, né? Que possa ser assim, né? Amém. Eu acho que Deus, todos nós, todos que estão em Cristo Jesus, são discípulos e discípulas de Jesus, têm um chamado de Deus e são missionários, mas há chamados especiais. E esses chamados especiais não têm a ver com hierarquia, chamados especiais têm a ver com um serviço especial. Então, a ideia é essa, de um despojar a mais, de um entregar-se a mais. Mas uma vez eu estava na FLAM, a faculdade que o Foguinho fez após, eu fiz a grande parte do meu bacharel em teologia lá, e aí um dos missionários lá, um missionário da Frontiers, que era uma agência que funcionava lá na FLAM, funciona até hoje, aliás. E ele era missionário na China, estava visitando o país, e ele chegou e falou, olha, como é que é? Você é meio maluco, você abandonou tudo que você tinha para fazer missões. Ele falou, mas é esse que é o problema, eu nunca tive nada. Tudo que eu tive, tudo que eu tenho até hoje é de Deus e é emprestado para mim. Eu sou só um administrador. Então, eu não tive esse peso de largar tudo. Eu tive só o compromisso de servir do jeito que Deus me chamou para servir. Então, acho que é uma consciência e um compromisso nosso de entender, todos nós, que todos nós somos missionários, todos nós somos chamados a não ter nada, mas entregarmos toda a nossa vida a Jesus, em missão, com a nossa profissão, com o nosso chamado, e a gente não trabalha para Deus ou para o reino de Deus só na igreja, só em comunidade, não. A gente está espalhado no mundo exatamente para fazer missão e contribuir com a missão de Deus no mundo. Mas, ao mesmo tempo, há pessoas que são chamadas por Deus, especialmente, para fazer algo mais específico, algo mais próprio, algo mais específico mesmo, a palavra é essa. E é o que a gente vê no Novo Testamento, né? O que os apóstolos faziam. A gente, na nossa comunidade, na nossa denominação, a gente não acredita na existência de apóstolos como os 12, com a autoridade apostólica que a gente vê no Novo Testamento, mas a gente acredita ainda nessa função apostólica que continua, de ir pregar o evangelho ainda
foi onde ainda não chegou a pregação do Evangelho, a proclamação do Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus e a palavra de Jesus Cristo. Legal, bom. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido gostoso, como eu havia dito no início. Essa era a palavra, que tenha sido proveitoso para você, que tenha sido prazeroso. Conhecer um pouco mais da Marcela e do Foguinho, conhecido um pouco mais da família deles, conhecido um pouco mais do projeto missionário que Deus colocou no coração deles e eles desenvolveram. E, de novo, você pode contribuir com esse projeto, você pode procurar mais nas redes sociais, vocês estão no Facebook e no Instagram. Isso, então, eu queria agradecer também, né, a cada um que acompanhou, que possa ver. E você pode também acompanhar, a gente tem na página no Facebook, Projeto Café, tem também no Instagram, Projeto Café Bósnia, tem também o canal no YouTube, que é Projeto Café. Então, você pode acompanhar nas redes sociais, né? Você pode se acompanhar. E se vocês de alguma forma vocês querem saber mais, tem também o nosso WhatsApp aí, vocês podem pegar o no WhatsApp e entrar em contato no WhatsApp. E também a gente dispõe, assim, se uma igreja quer saber mais, você pode até, hoje em dia, esse dia a gente participou de um culto de uma igreja lá de Ribeirão Preto, porque a gente pode participar. Se alguém também tiver interesse, nesse tempo que a gente está de pandemia, a gente pode participar de culto online, a gente está disposto a gente tem bastante material digital, se a pessoa quiser mais saber na íntegra o projeto, como que é, a gente pode enviar tudo isso. Entre em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer de conversar com você. E não também necessariamente você tem que entrar em contato para fazer algo. Se você tem curiosidade, quiser compartilhar também, fica à vontade, todo mundo. Sim, amém. Então, só para lembrar, sempre, então, às terças-feiras, para o pessoal da Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos. Então, a partir de hoje, às terças-feiras, às 19 horas, a gente vai confirmar isso até o próximo domingo, no culto de manhã, mas até segunda ordem é isso, a partir de hoje, todas as terças-feiras, às 19 horas, nós vamos ter sempre uma live aqui com alguém da nossa igreja. A gente não vai fazer sempre assim presencial, a gente vai fazer à distância para manter a segurança. Só hoje que foi uma live um pouquinho mais especial, para contar um pouco mais do projeto. Também não vai ser tão longo assim, mas a gente vai conhecer um pouco mais dos nossos irmãos e irmãs, a gente vai conversar sobre a Bíblia, a gente vai conversar sobre a história deles, e vai ser um tempo edificante para nós. Mais alguma coisa? Só me despedir. Pessoal, muito obrigada, então, pela presença de vocês, obrigada pelo tempo de vocês e que Deus abençoe vocês. Vocês que já participam com a gente e também aqueles que não participam e quiserem participar, a gente agradece. Obrigada. Amém. Deus te abençoe. Deus te dê saúde, Deus te dê graça, Deus te dê paz nesse tempo de pandemia. Fique em casa, siga as instruções aí da higiene e vamos orar para terminar? Vamos, acompanhado de tão grande responsabilidade também. Obrigado porque o Senhor nos convida a caminhar contigo. E obrigado porque o Senhor caminha conosco. Nós somos povo teu e o Senhor é Deus nosso. Obrigado por isso. Queremos te entregar tudo que fizemos aqui como culto. Dizer que tudo que fizemos aqui é para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Tudo que fizemos aqui foi porque o Senhor permitiu, porque o Senhor é o Pai das luzes e nos distribuiu dons. Obrigado, Senhor. Queremos entregar cada vez mais nossas vidas a Ti. Quero colocar a vida de todos nós que estamos aqui, do Lucas e da Janine, que se dispuseram para estar por trás das câmeras, Foguinha, Marcela, as crianças, os seus pais, que se dispuseram também a compartilhar sobre a sua vida, sobre esse projeto com a nossa comunidade, com todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Obrigado, Senhor, por todos esses irmãos e irmãs que nos acompanharam durante esse tempo. Peço para que o Senhor abençoe todos nós. Peço para que o Senhor nos dê saúde mental e saúde física nesse tempo de pandemia. Em nome de Jesus, peço que o Senhor nos dê paz nesse resto de noite e nesse resto de semana também. Amém. Até mais. Um abraço. Apontam a volta de Jesus, o reino está por vir. Na terra se ouve um clamor.
criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem ouvirá o chamado do Pai? Quem sentirá o gemido do Espírito? Onde estão os filhos de Deus que como Jesus se manifestarão, com olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz? Onde estão os filhos de Deus que como Jesus se manifestarão, com olhos para ver nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz? Onde estão os filhos? Eu estou aqui. Onde estão os filhos? Eu estou aqui. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela